Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, sempre atrelada ao comentário da nossa lição. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, para mais uma videoaula maravilhosa que nós sempre estamos aqui para desfrutarmos, para nos alimentarmos da gloriosa e maravilhosa Palavra de Deus. Seja sempre bem-vindo. Nós estamos estudando a lição de número 11, a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição e logo abaixo você tem os slides. É grátis, você pode baixar, não te custa nada. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo. Vamos para a palavra de Deus. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Nós vamos estudar hoje o quinto ciclo de episódios que foram relatados pelo evangelista Marcos. E nesses 5 episódios que ele relatou no seu evangelho, o destaque foram as controvérsias dos líderes religiosos, dos escribas e dos fariseus contra tudo que Jesus ensinava e contra tudo que Jesus fazia. Marcos destaca que Jesus quebrou todas as regras tradicionais religiosas que eram praticadas pelos fariseus, que eram praticadas pelos escribas e pelos judeus religiosos da época. Nesta lição, Jesus quebra todas estas tradições de religiosidade, principalmente da guarda do sábado, nós vamos falar hoje. Nas leituras diárias, nós vamos ver o relato de Mateus e de Lucas também falando sobre este assunto da palavra de Deus. O evangelista ele informa aqui a terceira vez que Jesus comparece em uma sinagoga. E essa terceira vez que ele comparece, ele está ainda no início do seu ministério. As sinagogas eram o centro de ensinamento da lei e também das orações públicas. Os participantes nas sinagogas eram pessoas leigas e tornou-se ali um local preferido por Jesus, principalmente para dar grandes ensinamentos da sua palavra. Nesse dia, era um dia de sábado, e por ser um dia de sábado, lá estava uma grande multidão, e em meio àquela grande multidão, Jesus percebe ali que havia um homem que tinha uma das mãos mirradas. Percebemos que mais uma vez os perseguidores de Jesus que ali estavam, eles estavam ali para sondar o que Jesus fazia, ouvir o que Jesus falava, para ver se de alguma forma eles pegavam Jesus em algum erro, em alguma coisa que poderiam então prendê-lo e matá-lo. O versículo 2 informa que novamente eles estavam ali. E se novamente eles estavam ali, é porque eles sempre estavam onde estava Jesus em suas reuniões. Mas o motivo por que eles participavam das reuniões não era para receber curas, não era para receber bênçãos, mas sim para pegar Jesus em alguma coisa. Muitos que se juntavam nas reuniões, os outros, eles às vezes tinham medo de confessar que estava de acordo com o que Jesus falava, porque temiam
a tradição, temiam os líderes religiosos, temiam punições dos líderes religiosos, e por isso eles deixavam de expressar aquilo que eles sentiam, aquilo que eles achavam do que Jesus estava fazendo ou ensinando. O Senhor, porém, não se importava com esses que negavam tudo isso. Também Jesus não se importava que os escribas, que os fariseus e que líderes religiosos estavam ali procurando alguma coisa que ele falasse a fim de prendê-lo. Com certeza, todos conheciam o ensinamento da lei em Levítico capítulo 21, versículos 17 a 24. Fala a Arão dizendo, o Senhor, por exemplo, o Senhor diz a Moisés, e Moisés então diz a Arão: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como o homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo lesado, nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu, o Senhor, sou o que os santifico. Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos, e também falou a todos os filhos de Israel. Então, com certeza, todos conheciam este texto da palavra de Deus. Jesus então quebra esta regra e manda que este homem que tinha um defeito, a sua mão atrofiada ou a sua mão mirrada, que ele se levante e venha então para o meio da sinagoga. Até aquele momento, aquele homem, ele era um homem desconhecido, ele era um homem desprezado devido ao seu defeito físico, mas agora Jesus o reintegra de novo à sociedade, trazendo ele para o meio da sinagoga. Das outras controvérsias, quem faz as perguntas são os adversários de Jesus. Faz perguntas para ele, procurando pegá-lo em alguma coisa. Mas agora, desta vez, quem questiona os adversários é o próprio Cristo, por causa que Jesus agora reintegra este homem, coloca este homem novamente à sociedade e ele se torna uma pessoa normal. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 2 e o versículo 7, os adversários de Jesus perguntam: quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2 e 16, eles tornam a perguntar, quando Jesus estava reunido na casa de publicanos e pecadores: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Novamente, eles, em Marcos 2,18, eles perguntam para os seus discípulos, ou para Jesus mesmo: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus também jejuam, e não jejuam os teus discípulos? Mas agora, e depois em 2,24 também eles perguntam: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Agora Jesus vai perguntar:
é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Como eles não encontraram a resposta, eles calaram-se. E mesmo que alguns tivessem alguma resposta, não responderiam, com medo então da punição que poderiam receber dos líderes religiosos. Enquanto eles se preocupavam em cumprir as tradições, sem visar o sofrimento das pessoas, Jesus sentia compaixão. E Jesus então quebrou essas regras religiosas por amor, porque eles não viam os sentimentos das pessoas, porque não sentiam o que as pessoas estavam sentindo, eles não tinham misericórdia das pessoas, queriam que as pessoas cumprissem as regras da lei e não tinha nenhum amor, sem nenhum sentimento. Mas Jesus vai agora quebrar essas regras, porque ele teve compaixão e misericórdia daquele homem. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer bem nos sábados. Jesus ele fica indignado com os fariseus diante da falta de compaixão deles, porque eles eram mais voltados àquilo que eles tinham, como se uma ovelha caísse em um buraco, ou fosse acidentada, ou precisasse de beber água, eles logo atendiam. Mas um homem que estava ali há muitos anos e precisava de uma cura, eles não sentiam nada. Então eles ficaram calados, nada responderam, pois dizer sim seria para eles um absurdo. Dizer não seria um absurdo e dizer sim seria constrangedor diante daquela multidão. E o medo também que pairava em alguns que estavam ali. Jesus acaba por ter pena deles, porque eles estavam presos pela lei, não podendo manifestar seus sentimentos por aquele homem. Mesmo que eles tivessem alguns sentimentos, eles não manifestariam, como já disse, com medo da punição que poderia receber dos líderes religiosos. No entanto, eles eram escravos da lei. Eles agiam de forma fria, de forma desumana, não se sensibilizavam com a dor, não se sensibilizavam com o sofrimento para cumprir uma lei, a qual lei já estava praticamente falida, porque Jesus ele veio para cumprir toda essa lei e então fazer uma nova aliança. Lucas, ao narrar a mesma história, ele faz questão em dizer que esta mão era a mão direita. Na cultura judaica, a mão direita era de suma importância, pois era com a mão direita que se podiam dar as ofertas, que se podiam dar as esmolas, era com a mão direita que se cumprimentava as pessoas, com a esquerda era usada apenas para pegar em algum objeto, enfim, mas menos para fins sociais e até algumas coisas religiosas. A mão esquerda não servia para quase nada, a não ser para se apoiar ou pegar alguma coisa. Quando Jesus cura a mão deste homem, então, ele também traz a este homem, ele promove a este homem uma cura emocional, quando pede que ele mostre a mão. Então aquele homem recebe uma cura, porque ele tinha a sua mão escondida debaixo das suas roupas. E quando Jesus pede para ele mostrar a mão,
ele vai então receber uma cura, primeiramente uma cura emocional. Os adversários de Cristo ficaram calados até verem o milagre. O milagre aconteceu. A mão atrofiada do homem, a mão que estava mirrada, agora torna-se uma mão direita, uma mão normal, como a mão de qualquer uma das pessoas. Os adversários de Jesus, quando eles viram aquele milagre ali acontecer, eles, em vez de rejubilarem com aquele homem, de se alegrarem com aquela cura, eles foram diretamente relatar este caso aos herodianos, que era um grupo político de Herodes. O governo da época era Pilatos. Os herodianos eram simpatizantes de Herodes, que lutavam para que Herodes Antipas viesse a ser o governo. O interesse desses grupos, eles eram distintos politicamente, mas quando se tratava em perseguir a Jesus, então eles se uniam. Por quê? Porque Jesus tinha uma popularidade muito grande e isto incomodava os líderes políticos, achando que Jesus poderia se candidatar também a ser um político. E por isso eles se uniam a fim de matar Jesus, de tirar Jesus, para que a popularidade de Jesus não crescesse a mais e Jesus viesse então a ser o governo. Esses homens de coração duro estavam tão moral e espiritualmente cegos que não conseguiam ver quem Jesus realmente era, porque eles estavam pensando nas coisas terrenas. Eles estavam apegados às coisas desta terra e estavam cegos espirituais, por isso não enxergavam quem era Jesus. Não enxergavam que Jesus era o Filho de Deus. Não enxergavam que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não enxergavam que Jesus veio para perdoar o pecado do homem. Espiritualmente, eles estavam cegos porque estavam apegados às coisas deste mundo. Hoje também, as pessoas que se apegam às coisas deste mundo, que se apegam às coisas materiais, espiritualmente estão cegos para não enxergarem, para não verem a salvação, para não enxergarem as coisas do reino de Deus. Nem reconheciam também as necessidades, nem rejubilavam, nem se alegravam quando as pessoas recebiam uma bênção, quando as pessoas recebiam uma cura, como aquele homem que agora estava voltando nas suas atividades normais. Na leitura de segunda-feira, em Mateus capítulo 15, versículos 30 e 31, nós vemos uma abundância de milagres. Jesus fez muitos milagres, curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios e até multiplicou comida. João 20, versículos 30 e 31, ele escreve dizendo: não sabemos exatamente quantos milagres Jesus fez, porque a Bíblia diz que ele fez muito mais que não foram registrados. Os milagres de Jesus serviam para confirmar o seu ministério, mas não só confirmar o seu ministério, também ajudava as pessoas. Jesus não fazia milagre só para mostrar o seu poder, não, e nem só para se exibir. Cada milagre que Jesus fazia trazia um propósito, tinha uma lição para as pessoas, ajudava as pessoas na salvação, ajudava as pessoas emocionalmente, ajudava as pessoas a mudarem a sua vida. Além dos milagres que nós vamos listar abaixo, Jesus realizou vários outros milagres que não foram registrados na Bíblia Sagrada. Somente conhecemos alguns milagres
mais relevantes do ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus, ele curou muitos doentes. Multidões traziam seus doentes para serem curados por Jesus. E nem todos esses milagres não estão todos registrados na Bíblia Sagrada. Veja que Mateus capítulo 9, versículo de número 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia que havia entre o povo. Ora, se Jesus pregava, ensinava e curava todas as pessoas, quantas Bíblias nós precisávamos ter registradas com todos os milagres? Paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudos. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava ardendo em febre. Também uma mulher que estava com hemorragia já há 18 anos, ela foi curada. Um homem com a mão atrofiada, uma orelha que Pedro cortou de uma das autoridades quando vieram prender Jesus, a orelha de Malco. Jesus colou a orelha deste homem. Jesus também tinha poder sobre a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, e também Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus fez vários milagres que provaram que ele tinha poder sobre todas as coisas existentes na natureza. Por exemplo, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pão e peixe por 2 vezes, ele andou sobre a água, ele acalmou a tempestade, ele secou uma figueira, encheu redes de pesca com peixe por 2 vezes, fez Pedro encontrar um peixe com dinheiro para pagar o imposto do templo. Jesus operou muitos milagres. Em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, nós vamos ver o endemoniado que foi liberto no sábado. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, que não tinham autoridade nenhuma. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e este homem então exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, porque era o demônio quem falava, e disse: cala-te e sai dele. Então aquele espírito imundo, em uma grande agitação, ele ficou agitado, clamou com grande voz e saiu do corpo daquele homem. Em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17, Paulo declarou: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, nem por causa da bebida, ou do dia de festa, da lua nova, dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, porque Jesus havia curado, expulsado aquele espírito imundo daquele homem em um dia de sábado, e ele foi questionado por isso. Da mesma forma, Romanos capítulo 14, o versículo 15 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, porém cada um tem uma opinião definida em sua própria mente. Essas passagens deixam bem claro que para o cristão guardar o sábado é uma questão de liberdade espiritual, não é uma ordem de Deus.
Guardar o sábado é uma questão que cada cristão deve estar convencido em sua própria mente. Cristãos não são obrigados a guardar sábado, mas é importante que se descanse, é importante descansar o seu corpo. Cada cristão deve seguir a sua consciência sobre o sábado. No entanto, aqueles que escolhem guardar o sábado não devem julgar aqueles que não guardam o sábado. Além disso, aqueles que não guardam o sábado devem evitar ser uma pedra de tropeço para aqueles que guardam o sábado. Deus nos deu o descanso como uma bênção. O descanso também estava associado a ter tempo para as coisas de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31, na leitura de quarta-feira, Jesus curou a sogra de Pedro também no sábado. Logo que Jesus curou o homem do espírito imundo, quando ele expulsou aquele demônio, já era dia de sábado. Então, logo eles saíram e foram à casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava ardendo em febre em sua cama. E diz assim o texto: e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão, ou a sogra de Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram o que estava acontecendo com ela. Então, chegando-se a ela, tomou ela pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre se retirou. Então ela, no dia de sábado, servia os discípulos, servia Jesus e servia também aqueles que estavam com ele. Nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos eram predominantes judeus. Quando gentios eles começaram a receber a salvação através de Jesus Cristo, os cristãos judeus tinham sempre uma questão: quais aspectos da lei mosaica e tradição israelita os cristãos gentios devem ser instruídos a obedecer? Os apóstolos, então, diante dessas questões, eles se reúnem para tratar desses assuntos. Isso está em Atos capítulo 15. A decisão foi assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, também da carne de animais sufocados e do sangue. Guardar o sábado não era um dos mandamentos que os apóstolos julgavam ser necessários reforçar aos crentes gentios. Por quê? É inconcebível que os apóstolos iriam deixar de incluir a guarda do sábado nesses requisitos acima. Se esse fosse assim tão importante, com certeza estava ali incluído a guarda do sábado. O sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, curando pessoas e também pregando o evangelho em todo o tempo. Ele também não proibiu seus discípulos de fazer alguma coisa, de fazer algumas atividades no sábado. Em um sábado, estava lá os discípulos colhendo espigas para se alimentarem, mas logo foram criticados porque eles estavam fazendo aquilo em dia de sábado. Jesus disse para aqueles homens:
o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, ele não descansou quando ele terminou a sua criação. Ele descansou daquelas obras. Ele descansou daquilo que ele havia feito. Mas como que o Espírito vai descansar? Deus é Espírito. Como que um Espírito descansa? Se um Espírito, ele é Espírito, ele não se cansa. E como que um Espírito vai descansar? Olha, só na mente de pessoas que não entendem, que não compreendem, que não se conscientizam das coisas. E por isso Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até agora, sempre trabalhou, e eu também estou trabalhando e vou continuar trabalhando. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Agora, na leitura de quinta-feira, Lucas 13, 10 a 17, Jesus curou no sábado a mulher que andava encurvada. Diz assim o texto: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum ficar direita com o seu corpo. Vendo Jesus esta mulher, chamou assim e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, dizendo: hipócrita, no sábado não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Ou seja, no sábado vocês cuidam dos seus animais, no sábado vocês fazem alguma coisa, vocês trabalham sim, se for necessário, mas pela vida dos animais. Não convinha soltar da prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tem esta mulher presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus falava e também fazia diante deles. Um erro comum no debate de guardar o sábado é o conceito de que o sábado era um dia de louvor. Grupos como os adventistas do sétimo dia defendem a ideia de que Deus exige que o culto da igreja seja no sábado, e dizem ser o dia santo. Ora, dia santo é todos os dias. A segunda-feira é santa, a terça-feira é santa, quarta-feira é santa, quinta-feira é santa, sexta-feira também é santa, o sábado é santo e o domingo também é santo. Não é isso que significa o sábado. O mandamento era para não trabalhar naquele dia. E claro, aqueles que descansam em qualquer outro dia da semana, eles estão separando um dia para o descanso do corpo físico. E é claro, separando esse dia para o corpo físico, claro que vão aproveitar esse dia para glorificarem a Deus, para orarem mais, para irem à igreja, enfim, para prestar culto a Deus de uma forma mais tranquila, porque estão descansando, estão de folga. Os judeus no Velho Testamento e Novo Testamento, e também nos tempos modernos em que nós estamos vivendo, usam o sábado como se fosse um dia de louvor, mas essa não é a essência do sábado. No livro de Atos, quando uma reunião acontecia no dia de sábado, era uma reunião de judeus, não era uma reunião
de cristãos. Sábado em hebraico significa dia de descanso. O descanso na Bíblia é uma bênção, conforme Hebreus 4, de 4 a 6, também Hebreus 4, de 9 a 11, explicam que o sábado simbolizava o descanso da vida eterna, o descanso do pecado e do sofrimento. O próprio Jesus, em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, aqueles que vivem na prática do pecado não podem descansar, estão sempre cansados fisicamente e espiritualmente. O dia de sábado em si não tem valor especial, mas aquilo que representa ele como um dia de descanso é muito importante. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas guardam o sábado para Deus, outras pessoas guardam o domingo para Deus, e ainda outras pessoas guardam um pouco de cada dia para o Senhor. Então é melhor todos os dias nós reservarmos um tempo para Deus, e no nosso dia de descanso guardar ainda um tempo maior para estar na presença de Deus. Lucas 14, 1 a 6 é a leitura de sexta. Jesus curou um homem hidrópico no sábado. O que é hidrópico? Do latim hidrópico. Hidrópicos é o adjetivo que ou aquele que sofre de hidropsia. Pessoa que por morbidez ou outras causas acumula serosidades líquidas em qualquer parte do corpo, mais comum no abdômen, podendo gerar insuficiência renal e até cardíaca. Parte dos comentaristas bíblicos traduzem esta enfermidade como barriga d'água. A palavra grega utilizada no Novo Testamento é hidrokos, e dá um sentido de acúmulo de líquidos. Então Jesus curou um homem hidrópico. Aconteceu também no sábado, que ele, entrando em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles ali estavam observando Jesus. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, também falou aos fariseus que estavam ali: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, curou aquele homem e mandou ele embora. E eles, respondendo o que eles iriam perguntar com certeza, Jesus pergunta: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, jumento ou boi, não vá lá e tire ele? E nada lhe podiam replicar, nada podiam questionar sobre isto, porque deixaria então uma pessoa como aquela sofrendo aquela dor? Cada pessoa deve procurar a vontade de Deus para a sua vida. Quer você guarde o sábado, quer não, respeite a decisão dos outros cristãos. Guardar o sábado ou outro dia da semana é uma questão de consciência individual. O mais importante é ter tempo para descansar e focar nas coisas de Deus. Agora, aqueles que guardam o sábado, não façam do sábado uma idolatria. Há pessoas que recebem Jesus na sua vida, mas quem vai salvar a sua alma é o sábado. Jesus não vai salvar a sua alma se ele não estiver guardando o sábado. No entanto, quem é o Salvador do mundo? É um dia da semana, o dia do sábado? Ou é Jesus Cristo? Então Jesus é o Salvador e não o dia do sábado. Porque há muitas pessoas que assim fazem, idolatrando o dia de sábado, como se tivesse
recebendo a salvação somente por guardar aquele dia. Outras que nem têm Jesus, não vão à igreja, não têm compromisso com Deus. Assim mesmo, essas pessoas guardam o sábado achando que vão ser salvas. É salvo aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida e tem Ele como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Quando os primeiros cristãos se reuniam, Atos 2, 46 a 47, nos dá a resposta. Diariamente eles perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isso, Deus fazia o quê? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se tinha um dia que os cristãos se reuniam regularmente, era o primeiro dia da semana, no domingo, e não no dia de sábado. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que quem deixou o domingo para o homem descansar foi a Igreja Católica. Mas não, os próprios cristãos da igreja primitiva deixaram de guardar o sábado e começaram a guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, não como sábado cristão, mas como um dia para louvar e glorificar a Jesus Cristo de uma forma especial. Vamos ver este assunto na leitura de sábado, Marcos 1, 38 e 39. Jesus expulsava demônio que dia? Aos sábados. Neste mesmo texto, Jesus expulsou um espírito imundo de um homem na sinagoga. Quando já tinha iniciado o sábado começava às 18 horas, quando terminava a sexta-feira, e ia até às 18 horas do sábado, quando então terminava o sábado e iniciava o dia de domingo. Após isso, Jesus vai à casa, depois que ele expulsa aquele espírito imundo, ele vai à casa da sogra de Pedro, ainda no sábado, e cura a sogra de Pedro daquela febre. No final da tarde, ainda do sábado, quando se punha o sol, uma multidão, ainda não havia entrado no domingo, era final da tarde, era dia de sábado. Então chega uma multidão, e esta multidão traz então enfermos e endemoniados. Jesus curou os enfermos no sábado, expulsou demônios de outros. Toda a cidade se ajuntou à porta. Marcos 1, 33 e 34 diz assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém Jesus não deixava que os demônios falassem, mas Jesus os expulsava. Então, Marcos 1, 38 e 39 diz: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Deus criou o sábado para ser um dia de descanso. Guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. Nesse dia os israelitas deveriam descansar e passar o tempo com Deus. O sábado era um dia que eles renovavam o seu corpo físico e também buscavam renovar ainda mais a sua vida espiritual, buscavam se aproximar ainda mais de Deus. Jesus explicou que o sábado foi criado para o nosso bem, foi criado para o homem não foi criado para o sábado. O sábado, ou seja, o dia de descanso, foi criado por causa do homem, para que o homem descansasse. Não é um mandamento para oprimir ninguém, e ninguém também pode idolatrar o sábado. Os primeiros cristãos deixavam de guardar o sábado e decidiam descansar no domingo. E daí? O que é que tem a ver?
Domingo foi o dia quando Jesus ressuscitou. O importante é guardar um dia da semana para descansar e para adorar a Deus. Sábado significa descanso. Vamos para as nossas reflexões? www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita. Lá você tem os vídeos, tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição. Logo abaixo você também tem os slides que você pode baixar quando você quiser. E não esqueça de deixar aí o seu like, tá? O seu gosto, curta, que isso ajuda-nos, né? Nós fazemos isso para abençoar a sua vida, então abençoe também a nossa, em nome de Jesus. A primeira reflexão diz assim: enquanto muitos seguiam o Senhor para aprender ou receber a bênção de Deus, os fariseus espreitavam Jesus. O versículo 2 informa que novamente eles estavam ali, observando se o Senhor haveria de curar naquele dia, era dia de sábado, e eles queriam acusar Jesus. E quando Jesus acabou de curar aquele homem, foram aqueles adversários de Jesus, foram logo correndo denunciar Jesus ao governo. O que significou para aquele homem vir para o centro da sinagoga? Jesus faz com que este homem seja novamente visto e não ficasse mais lá desprezado, mas que fosse visto pelas pessoas. Ao levantar-se, sua presença foi notada por todas as pessoas. Ao vir para o centro da sinagoga, o mestre então reintegra novamente aquele homem à sociedade local onde ele morava. Agora ele era um homem normal, como todas as outras pessoas. Ele recebeu, além da sua cura física, não tinha mais a sua mão atrofiada, agora ele recebe também uma cura emocional, porque ele poderia agora usar a sua mão direita. Qual o motivo de Jesus para curar aquele homem? O motivo para agir não foi emergência, não foi também um sufoco, não foi para se exibir e nem para mostrar ali o seu poder. É claro que o poder de Jesus, ele era expressado nas curas que ele fazia, nos ensinos que ele dava, mas Jesus fez por amor. Ao destacar os sentimentos de Jesus, o que Marcos evidencia? É interessante notar que o evangelista, ele pontua de forma bastante explícita os sentimentos do Senhor, evidenciando a humanidade de Cristo, porque Jesus vai ter ali compaixão daquele homem, vai fazer aquilo por amor, fica indignado porque os escribas e fariseus não se sensibilizavam com o sofrimento das pessoas. Essa é a humanidade, e Marcos, ele deixa isso bem claro. Além de curá-lo fisicamente, Jesus também lhe proporcionou outro tipo de cura. Foi a cura emocional, pois aquele homem, a mão daquele homem antes não podia ser mostrada, não podia ser usada, não podia ser estendida para cumprimentar ninguém. Enfim, aquele homem mas depois de curada, sua mão ficou sã. Na verdade, a cura emocional iniciou-se antes da cura física, pois a mão que certamente ficava escondida, agora ele podia estar sempre com ela exposta, não estava mais escondida a roupa. Desde o momento em que Jesus ordenou que ela fosse mostrada, então quebrou-se toda aquela barreira e ele foi curado emocionalmente e também foi curado fisicamente. Olha, Deus abençoe sua vida, viu? Abençoe sua família também. Que você seja sempre abençoado por Deus
não se esqueça de ir na sua congregação local e participar da EBD lá na sua igreja, ouvir a palavra de Deus, participar, perguntar, enfim, interagir com os demais alunos que ali estarão para a escola bíblica dominical. Então faça isso. E que Deus possa continuar te dando vitórias em todos os momentos da sua vida, é o que eu desejo de todo o meu coração. Até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, na lição de jovens, que está sempre atrelada, comentamos aqui sempre, fazemos a leitura diária sempre atrelada ao comentário da lição. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus.